Pergunta de lascar. Qual é a relação de assediadores espirituais com uma pessoa que já é assediada por eles por um longo tempo? Um assediador espiritual pode acompanhar alguém por várias vidas? Podem esses assediadores, se em grande quantidade, dominar quase que totalmente as vontades e desejos de uma pessoa? A sua pergunta é boa, hein? Essa pergunta aqui tem bastante voto e é uma pergunta boa. Um assediador espiritual pode acompanhar alguém por várias vidas? Pode sim. Né? Antigamente isso era muito mais, acontecia muito mais, tá? Quando a população da Terra era muito mais ignorante, então quando uma pessoa ficava com raiva da outra, a raiva ia a um nível muito alto e poderia até se tornar vingança, ódio, né? Uma intenção de destruir o outro mesmo. Eu penso que isso diminuiu um pouquinho, né? Mas existem regiões na Terra em que a raiva é muito grande, que o ódio é muito grande, né? E as pessoas ficam alimentando isso. Eles alimentam uma coisa que talvez por ignorância, né? Eles alimentam emoção. Emoção é uma coisa bem infantil. Você pode fazer tudo na tua vida e tirar o componente emoção, porque isso está muito ligado à instintividade, né? Mas a gente vai ter chance de conversar sobre isso. Eu preciso viver mais uns 30 anos para poder ficar falando. Espero, né? A gente nunca sabe de determinadas coisas. O assediador espiritual pode acompanhar a pessoa por várias vidas. Às vezes são grupos de assediadores, né? Que podem ser pessoas que foram afetadas, maltratadas, né? Violentadas. E se eles são em grande quantidade, sim, são egos e eles podem atrapalhar você como ego, entendeu? E não precisa ser muitos não, depende do vínculo. Por exemplo, se você tiver um pai que é muito ignorante, ele pode te atrapalhar porque ele fica interferindo, ele fica dando opinião, fica tentando te controlar, fica roubando as suas energias. E não é só um pai, eu estou falando de pai, né, porque é muito próximo, mas pode ser qualquer parente da família, ou grupos de parentes, ou mesmo pessoas conhecidas, amigos ou inimigos. Se eles se reúnem, eles devem ter para assediar a mesma egrégora, né? O mesmo padrão de energia. Então essas pessoas de verdade, elas incomodam, podem sim tomar a sua vontade, criar desejos para se alimentar das energias que você produz através deles, né? E é isso que acontece, né? O assediador espiritual, normalmente, ele é alguém que foi consentido por nós, né? Não existe assediador que chega, você está passando na rua e ele fala, que cara bacana, e vou atrás dele porque ele é bacana. O assediador é alguma consciência que está no mesmo padrão que você. Então, por isso que nós temos que melhorar a nossa consciência, tentar a cada dia dar um passo para frente e daí fazer um percurso de felicidade e luz, né? Não ficar remoendo infelicidade, não ficar reclamando da vida, não ficar sendo maledicente, né? Isso tudo é espaço para você ter gente ruim do teu lado, não ficar com raiva do outro, aprender a receber não, que eu acho fundamental, porque o não, ele te traz a frustração. A frustração é um componente básico é um dos componentes, né, da raiva. Então, se receber um não, você já fica com raiva da pessoa. Toda vez que você tem uma frustração numa coisa que você vem fazendo, você fica com raiva. Então, aprender mais sobre espiritualidade para se livrar disso, que não é uma boa ideia não, tá? Um assediador pode acompanhar por várias vidas, eles podem em grande quantidade ou em pequena quantidade, dependendo do padrão, tomar a sua vontade, o seu desejo e atrapalhar a sua vida. Eu espero ter conseguido responder um pouquinho isso aí, né? Mas quando a gente fala de assédio espiritual e de amparadores, é muito assunto para a gente conversar, né? De qualquer forma, eu espero ter respondido, né? E o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Grupo Amigos do SEC no Facebook está aguardando você. Se você quiser me ajudar, eu tenho os livros e CDs que você pode comprar, né, para a gente continuar esse caminho.
de paz, de vontade, de organização e de luz. Tá? Encontro você na próxima pergunta.